Salve, salve, nação tricolor. Forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Vou começar aqui nosso pré-jogo, né? Mirassol e Bahia, né? Bahia que tem esse desafio fora de casa, lá no estádio Maião, no interior de São Paulo, né? O Bahia aí que vem de uma derrota para o Palmeiras, uma derrota polêmica, na Fonte Nova, né? Onde o Bahia acabou perdendo por 2-1, perdendo essa invencibilidade, né? Dentro de casa, mas tem um grande trunfo nas mãos, que é justamente o jogo fora de casa, onde o Bahia tem sido um visitante indigesto até aqui, né? Onde tem conseguido bons resultados longe de Salvador, né? O Bahia que aí tem o Everaldo em um bom momento, Everton Ribeiro que voltou ao time e o torcedor se apega, né, nos resultados do Bahia longe da Fonte Nova. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Você acha que essa derrota para o Palmeiras na Fonte Nova vai abalar a confiança do time nesse jogo contra o Mirassol? Como é que você enxerga, projeta esse confronto no interior de São Paulo? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todo mundo que está aqui na Central do Bahia. Lembrando, se inscrevam no nosso canal e sigam a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok. Eu acho que não abala. Eu acho que não abala porque o Bahia fez uma grande partida contra o Palmeiras. O Bahia, ele foi melhor do que o Palmeiras no jogo, acabou por detalhes, né, por uma situação ali de um lance polêmico, que acabou ele não conseguindo um resultado melhor. Mas, e outra, aí você vê, o Mirassol vem de um triunfo, né, na Libertadores contra o Lanús, um triunfo importante, até pode ter dado uma animada, mas eu acho que os dois vêm em alta. O Mirassol venceu na Libertadores, fez história, primeiro triunfo na Libertadores, retoma a confiança e o Bahia, mesmo com a derrota com o Palmeiras, também vem com a confiança no alto, né? Tem tudo para ser um grande jogo, eu acho que, mais uma vez, como a gente fala aqui, não esperem jogo fácil, deve ser um jogo bem complicado, mas acho que o Bahia tem totais condições de conseguir, sim, um triunfo lá no interior de São Paulo. Pois como eu comecei, né, meu comentário, tá aí na tela. Para mim, dois jogadores que têm sido referência nas suas posições. Claro que tem outros candidatos, mas o que o Luciano Juba e o Reinaldo, né? Reinaldo aí com passagem por São Paulo, por Grêmio, né? E é um lateral muito agudo, né? Um lateral de muita força também. E o Juba que vem se destacando na posição, né? Já teve convocação para a seleção brasileira, né? Infelizmente não teve aí um aproveitamento bacana, né? Porque o Carlo Ancelotti acabou não utilizando, né, o Juba, criou uma expectativa esses dois últimos amistosos antes da convocação final, se Juba iria ser convocado ou não, acabou que isso não aconteceu, né? Mas tá aí o Juba que tá ao lado de Everton Ribeiro, de Jean Lucas, né? São referências desse time do Bahia. E, assim, a gente vê, Rodrigo, que eu falei vários pré-jogos aqui na Central, e vou falar novamente que existe um Bahia com Everton Ribeiro e um Bahia sem Everton Ribeiro. Né? O Bahia que, com Everton Ribeiro, é um time combativo, né? Um time que consegue controlar o jogo, e contra o Palmeiras foi isso. Né? Eu acho que a sensação de quem foi para o estádio, e eu estava lá, né, diante daqueles 41 mil pessoas, em um domingo de 7h30 da noite, é que a sensação de que o Bahia saiu até vencedor, vamos dizer assim, de forma com caráter, né? Vencedor vamos dizer assim, no caráter do jogo, né? De dizer que Moral, o vencedor vencedor moral. é moral, justamente vencedor moral, né? Essa é a palavra correta. E mais claro que só que o Bahia conseguiu vencer o jogo, né? O Bahia da questão, né? Pedir desculpas ao torcedor dessa queda, mas pelo que o Bahia conseguiu produzir e que o Bahia esteve até perto de virar a partida, né? Quase com um gol de Everton Ribeiro de calcanhar. E o Cadu Santoro deu entrevista sobre essa questão do Everton Ribeiro, que não é fácil achar um Everton Ribeiro igual, vamos dizer assim,
no mercado. Acho que você deve. O que você acha do Cadu Santoro à frente do no Barra UFC? E se você realmente concorda com ele sobre essa questão do Everton Ribeiro ser tão, vamos dizer assim, referência desse time, a ponto de Bahia não encontrar nem no mercado, nem no elenco alguém que possa fazer sombra a ele. Não, sem dúvida, Lucas. Everton Ribeiro veio para capitanear o time, né? Eu falei aqui na última live, volto a falar. É opinião minha e nada vai tirar. Everton Ribeiro joga no Bahia até ele se aposentar. Para mim, não há possibilidade de acabou o contrato dele, ele vai querer jogar no Curitiba, porque foi o time que projetou. Não. Everton Ribeiro vai jogar no Bahia até ele decidir se aposentar. Enquanto ele não decidir se aposentar, ele é jogador do Bahia. A gente espera que ele mantenha o bom nível, que possa estar atuando no máximo de jogos possível, sempre, né? Nas próximas temporadas que virem, até ele se aposentar. É óbvio que não tem um outro Everton Ribeiro, né? Porque a gente está falando de um jogador que é tetracampeão brasileiro, bicampeão de Libertadores, jogou Copa do Mundo. Acho que é o último grande camisa 10, vamos dizer assim, da geração, camisa 10 ali clássico, né? Vamos dizer assim, de uma geração. O futebol hoje mudou, não tem jogadores mais com essa característica assim com protagonismo. Até pode ter um ou outro ali, mas ainda não estão demonstrando ainda estar prontos como Everton Ribeiro é. Mas é o que a gente fala, né? A gente sempre pensa no pós. O Bahia precisa buscar, aproveitando o gancho da entrevista, talvez o próximo líder técnico e de campo do Bahia não precise ser o camisa 10 ou o meio campista. Pode ser o camisa 9, quem sabe. Enfim, o Bahia trazer um camisa 9 de peso e esse cara comandar o Bahia, né? Mas também uma substituição para Everton Ribeiro já tem que ser pensada. Eu não, pelo que eu vi da entrevista ontem do BFC, me parece que assim não está sendo pensada para ontem. A gente sabe que precisa, mas não é para agora. Deixa para ano que vem. Deixa para daqui a 2 anos. Essa foi a sensação. E quanto a Cadu Santoro, a entrevista de Cadu Santoro, eu achei interessante. Tem pontos interessantes, sim, que ele falou. Tem pontos que ele precisa confirmar na prática de coisas que ele falou, porque eu achei que ele se contradiz. E aí eu já vou trazer um exemplo, né? Ele fala que ele veio para o Bahia, o Grupo City veio para o Bahia para ser campeão. A gente sabe, torcedor, que não ia ser já no primeiro ano, no segundo ano, mas os sinais do que a gente vê na forma de gestão não demonstram que o Bahia pensa em ser campeão. Demonstra que o Bahia quer se consolidar ali, G4, G5, e não ir além. Mas também, em compensação, ele meio que já deixou claro ao torcedor, né, que o Bahia só vai mesmo entrar para brigar por algum título grande quando vender seus ativos bem, suas joias bem, vamos botar assim. Que aí vai ter um orçamento mais robusto pelas vendas e aí pode encarar de igual para igual os grandes clubes do país. Foi justamente isso, né? Conseguir vender seus ativos para poder ter uma, como diz assim, uma estrutura para poder brigar, né, por coisas grandes. Bom, falando do último treino do Bahia, né, antes da viagem para o interior de São Paulo, né, o último dia de atividade no CT Evaristo de Macedo, antes da partida, começou com trabalho técnico no campo 2, com foco na posse de bola. Os jogadores realizaram um treino de enfrentamento e construção. Em seguida, Rogério Ceni comandou um trabalho tático em campo aberto. O treinador fez correções e deu orientações aos atletas. Na parte final, alguns jogadores aprimoraram a bola parada, enquanto os demais participaram de um novo trabalho técnico de enfrentamento. Quem continua fora, né, o Ronaldo e o Juan Pablo, né, seguem em tratamento. O Canu se recuperou, né, de uma lesão muscular e deve estar na lista de relacionados, assim como o atacante Sanabria, né, que se recuperou de uma tendinite. Né, os dois treinaram normalmente aí com o grupo e ganham uma oportunidade de viajar para essa partida, né? Então o Rogério Ceni aí vai para o interior de São Paulo, já pelo menos com 2 peças aí para poder, de repente, no decorrer da partida, ter uma substituição. E aí eu já puxo o gancho, Rodrigo, para um provável time que eu acredito que não tenha nenhuma mudança em relação ao jogo, né,
do Palmeiras, né? Acho que o Bahia deve entrar em campo com a mesma formação, né? Com Léo Vieira no gol, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre ou Eric, porque aí eu digo sempre o Eric, porque a gente sabe que o Mirassol é muito forte dentro de casa, e aí a gente pode pensar dessa vez, né? Porque a gente também tinha projetado no jogo do Palmeiras, ele ia começar com o Eric, mas aí o Rogério preferiu ter qualidade no meio de campo com uma posse de bola, né? E deixar o Eric para depois. Mas o Eric pode, de repente, iniciar a partida, não, ou Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, lá na frente, Kike Oliveira, Eric Puga, esse da foto, e o Everaldo. E aí você acha que o Eric pode ganhar mais chances do que o Caio Alexandre para começar o jogo contra o Mirassol? Lucas, eu acho que pode sim haver mudanças para essa partida, até por ser fora de casa. Apesar do Bahia ter tido a semana livre, a semana cheia, como a gente diz, né? Para poder trabalhar, recuperar, mas eu acho que não só Eric pode começar de titular no jogo, como também Gilberto pode começar na lateral direita, porque o Gilberto já está disponível. E a gente está vendo a Acevedo assim, não que a Acevedo não esteja jogando bem, mas aquela história, né, do controle de carga, a Acevedo jogando direto, e aí com o Gilberto já disponível, talvez Rogério opte por colocar Gilberto nessa partida. É uma opinião minha, assim, eu acho que Gilberto e Eric pode ser as novidades, vamos dizer assim, no time titular do Bahia. Mas de resto, eu acredito que seja a mesma coisa, o mesmo time mesmo. Teve a semana cheia, deu para descansar todo mundo. E o Bahia tá tranquilo, né? Enquanto o Mirassol, apesar de ter jogado em São Paulo, mas jogou no meio de semana pela Libertadores, o Bahia teve a semana cheia. Então tá descansado, não tem desculpa nenhuma de tá cansado, o jogador não vai performar. É só mesmo isso da questão de Acevedo por Gilberto, que eu vi alguns comentários falando sobre que ele pode ser que ele coloque, mas fora isso, acho que eu creio que seja o mesmo time. E assim, a minha preocupação, até eles fazer essa pergunta, é contra a questão dos gols. A gente fala dos gols do Bahia, de que forma, por onde eles acontecem, e aí a gente vê que os gols estão concentrados em Everaldo e William José, e distribuídos em Jean Lucas, Caio Alexandre, por hora Everton Ribeiro, Eric, que é volante. Mas minha preocupação, Rodrigo, é contra os pontas do Bahia. Kike Oliveira, Eric Puga, Ademir, Sanabria. Esses quatro aí reúnem um gol só. Então isso me preocupa muito porque os pontas do Bahia estão mais preocupados em driblar, em ultrapassagem, em passe, em cruzamento, do que ajudar a balançar as redes. Você vê dessa forma também? Você acha que é mais importante ter os pontas mais agudos, mais dribladores, ou do que fazedores de gol? Como é que você vê esse aproveitamento de desempenho dos pontas do Bahia? Lucas, o aproveitamento dos pontos do Bahia é muito fraco, é muito abaixo do que se espera. Quem me conhece aqui, quem me acompanha até nas redes sociais, sabe que eu sou um crítico ferrenho ao Ademir. Eu sei que a Ademir tem gols pelo Bahia, tem assistências, mas eu acho a Ademir um jogador muito limitado para o que se propõe o Bahia, para o que quer. A gente tem Eric Puga, que demonstrou quando chegou uma grande contratação, desde que voltou da lesão, não é o mesmo. Sanabria, eu sei que ele jogou pouco, mas as poucas vezes também que jogou, não demonstrou ser esse jogador. E o Kike, ele tem a raça, por ser uruguaio, ele até parte para cima, mas no último jogo mesmo ele teve 3 chances claras e não conseguiu fazer. Uma chutou para fora, uma chutou em cima, e as outras duas chutou praticamente em cima de Carlos Miguel. Então, o Bahia não consegue subir seu nível de jogadores de ponta. Eu acho que no futebol mundial hoje não cabe mais um ponta que só sabe driblar ou só sabe correr. O ponta tem que fazer gols. A gente, se você pegar aí os grandes times da Europa, não precisa nem muito, até que no futebol brasileiro também, Palmeiras, o Palmeiras foi de John Arias, que é um ponta. Flamengo no meio da semana venceu com o gol de Bruno Henrique, que é um ponta. Então, você vê que são caras que têm o poder de decisão. No Bahia, especificamente esses atacantes, né, o de beirada, os pontos, eles não têm esse poder de decisão e isso preocupa sim. Preocupa porque parte da torcida tem uma visão desses jogadores que colocam, eu vejo assim, que colocam ele numa prateleira acima do que eles são.
E aí isso é preocupante, porque a gente já sabe das limitações de todos eles, todos os 4, entendeu? Ah, Rodrigo, o jogador, você está dizendo que o jogador é para mandar todo mundo embora? Não, não é para mandar todo mundo embora, até porque tem contrato. Mas que o Bahia precisa pensar em subir esse nível, porque os que estão aí hoje seriam ótimas peças para reserva. Mas para titular, o Bahia precisa subir o nível. Ou então mudar a forma de jogar. Que eu acho difícil o Rogério Ceni mudar, né? Talvez voltar com 2 atacantes, e aí um desses pontas seria um dos atacantes, ali jogando por ou um lado ou outro, e um outro centroavante. Não sei, mas é preocupante sim. Eu ainda acho que Eric Puga é o melhor dos 4, mesmo com todas as dificuldades. Agora, na verdade, o problema dos pontas do Bahia é que eles não querem chutar gol, né? Aliás, o Bahia tem um problema de não chutar gol, demorar de chutar gol. E aí, quando chuta, também escancara a limitação deles. Então, eu acho que se eles arriscarem mais, eu acho que eles conseguem conseguir números melhores, né? Vamos dizer assim. Quem sabe até fazer os gols. Mas preocupa sim. Realmente me preocupa e você falou a coisa certa. Eric Puga, de todos os pontos aí, é o melhor. Seguido do Kike Oliveira, que ganhou a posição do Ademir por méritos, porque tem jogado aí muito bem, né? E acho que isso aqui é o que vale, né? E é isso que, para mim, fica muito nítido aí. E aí, sempre na parte final, né? Quando a gente faz os nossos pré-jogos ao vivo, e aqui você está acompanhando aqui esse com o Rodrigo, né? Já deixando aqui para você se inscrever no canal, deixar o like, né? Nossa meta até 8 mil inscritos, né? De bater a meta de 8 mil, então ajuda a gente a chegar lá. E aí eu chego, né, da arbitragem, que foi o tema de reclamação, né, da torcida do Bahia, que é justamente, né, a arbitragem. E aí eu coloco aqui a imagem do árbitro do jogo, que é esse cidadão aí, né? É o Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro central, né? Assistente número 1 é o Michel Stanilau, assistente número 2 é o Celso Luiz da Silva, né? O VAR fica a cargo de Wagner Heuwey. Lembrando que o Paulo César ele é mineiro, o Stanislau, né, o assistente número 1 é gaúcho, e o assistente número 2, o Celso Luiz da Silva, é mineiro, enquanto o VAR, né, que é o Wagner Heuwey, é de Santa Catarina. E aí, Rodrigo, parece que é a piada, né, quando a gente reclama da arbitragem fraca do que foi do seu Lucas Casagrande, paranaense, na última rodada, a gente tem o Zanovelli, vamos dizer assim, de presente, entre aspas, né, para apitar esse jogo. Lembrando que ele apitou Corinthians e Bahia venceu por 2-1 lá na Vila, e também o jogo contra o Vasco no São Januário, onde Bahia venceu por 1-0 o gol do Juba. E aí, Zanovelli no apito. Se for analisar pelo histórico dele aí, apitando jogos do Bahia fora de casa, a gente tá bem, né? Tem tudo encaminhado para a gente conseguir mais um triunfo. Mas é o que eu sempre digo, velho. Os árbitros do futebol brasileiro são muito fracos, muito tendenciosos também. E a gente tem que torcer para que façam um trabalho justo, né? A gente não quer ser beneficiado, a gente não quer ser prejudicado, a gente só quer um trabalho justo e que, caso se um exemplo, ele que é o árbitro de campo erre, que o VAR também indique a ele que ele errou, pelo menos chame ele para olhar o lance, para ver se ele mantém a opinião dele, ou se ele troca, muda a opinião, muda a situação. É só isso mesmo que a gente pede, velho. Quando a gente fala de arbitragem, só tem isso mesmo, no Brasil, só tem isso mesmo a contar. Verdade, assim, eu falo dessa reclamação porque Cadu Santoro, que nunca fala, nunca reclama, bradou contra a arbitragem, todo mundo viu, né, o lance do Gustavo Gomes e do David Duarte, né, mas espero que o Zanovelli, ele esqueça, né, que ele não é jogador. Você não é jogador, você é apenas árbitro, não queira ser protagonista, que os protagonistas da partida sejam jogadores do Mirassol e do Bahia, né? E que a arbitragem passe despercebido. Porque a grande preocupação hoje, Rodrigo, não é só nossa preocupação, mas de todos os clubes, 20 clubes da Série A, é quem vai apitar o jogo. Porque a arbitragem praticamente está desenhando quem vai ganhar, quem vai empatar, quem vai perder, se vai ter pênalti, se o cartão é vermelho, amarelo. Praticamente a gente está deixando o árbitro decidir o futuro da partida e não jogadores. Porque era para ser jogadores, né? Ver quem joga bem, quem joga mal e ver quem que vai ganhar.
Mas hoje não, a gente vê, infelizmente, a arbitragem conduzindo o jogo, né? E realmente é complicado. Eu, pelo menos, fico preocupado com isso. Não sei como é que você vê esse papel da arbitragem decidindo os jogos ultimamente. Sim, chegou num momento, Lucas, tão bizarro, vamos dizer assim, que antigamente se reclamava de assim, sofre Bahia, Vitória, Sport, Goiás, Remo, um time do interior de São Paulo, talvez uma Ponte Preta. Hoje todos, sem exceção, Flamengo está sofrendo com a arbitragem, Palmeiras está sofrendo com a arbitragem, Corinthians está sofrendo com a arbitragem, São Paulo está sofrendo com a arbitragem, assim, o G12, né, que é considerado os grandes, até eles estão sofrendo com arbitragens ruins. Não, é questão de ser protagonista, velho. É complicado. Os caras querem mandar no jogo. Falta um direcionamento. Talvez a CBF poderia até colocar uma nota logo no começo do campeonato ou na virada do turno, dizendo assim, ó, a orientação para a competição. Não tem lá as diretrizes, regulamento que a gente pode baixar no site direto da CBF. Não tava, ó. Quanto à arbitragem, lá um tópicozinho. A nossa instrução é que deixe o jogo seguir, ou então que marque mais faltas. Deixe porque a gente não sabe qual é o critério. Eu sei que critério é subjetivo, mas a gente não sabe o que é critério. O lance mesmo do... eu vou falar aqui uma coisa que vai acabar sendo polêmica, mas eu não julgo quem reclamou do lance do gol do Palmeiras, mas também não julgaria, e aí é uma visão que eu tenho, Rodrigo, que poderia seguir, como aconteceu seguindo, e houve o gol. Teve um lance parecidíssimo em Fluminense e Curitiba, no gol de Rodrigo Castilho, que, ao meu ver, era para ter sido marcado gol do Fluminense e também deram falta. Quer dizer, deram falta lá, aí validaram, e no do Bahia não deram falta e validaram o gol, entendeu? Então, você não sabe qual é o critério. Um tem um critério, outro tem outro. E aí, o destino é maravilhoso, porque aí na mesma rodada, geralmente, tem um lance praticamente igual, e aí você vê um ser marcado a favor, vamos dizer assim, o outro ser marcado contra. E aí você não consegue compreender, e nem os clubes conseguem compreender. É Zanovelli que vai dar... Zanovelli é mais de marcar falta, ou é de deixar o jogo seguir? Daronco é mais de deixar o jogo seguir, ou é de marcar falta? Você não sabe, você não tem uma diretriz. Porque se tivesse uma diretriz de dizer assim, ó, todos os árbitros têm a recomendação, vamos dizer, de marcar falta quando for falta. A gente já sabe, ó, vai marcar falta e tal, não vai deixar o jogo seguir, o jogo vai ficar picotado, ou então vice-versa, né? Vai deixar o jogo seguir, então não vai ser qualquer falta que vai dar. Mas a gente não tem essa diretriz, então aí fica... Por isso que eles acabam se tornando os protagonistas, porque na mesma rodada, invalida um gol, vamos dizer, do Bahia e valida o gol no jogo do Fluminense, ou então vice-versa. Verdade. Essa é uma situação que a gente fica sem saber, né, de fato, o critério, né, da arbitragem, né, se segue, se não segue, se o lance acaba também designando muita coisa para o VAR. É uma coisa meio complicada. Fora também, Lucas, rapidinho, Uhum. que é as questões de autoridade deles, que são juízes. Porque, me desculpe, mas se um jogador recebe uma bola enfiada, só tem ele e o zagueiro, e aí o zagueiro vai lá e faz a falta nele, aí ele transfere para o VAR, se é cartão amarelo ou cartão vermelho, aí fica difícil também, né? Ou, como a gente diz, o cara tem 2 metros à frente do jogador, tá vendo que tá impedido, o bandeirinha vai lá e levanta, velho. Não deixa o jogo seguir, não. Deixa o jogo seguir para ver o que vai acontecer. Aí, vamos dizer, leva mais 20 ou 30 segundos, aí o cara vai lá, chuta, faz o gol, aí levanta a bandeira, aí o árbitro vai lá olhar no VAR, realmente estava impedido. Uma coisa nítida. Quando é realmente um lance complicado, a gente vê ali, poxa, da própria transmissão da TV, ou quem está cobrindo o jogo, ou quem está no estádio vê, em loco, ou não, é complicado o lance. Mas quando é uma coisa muito clara, velho, marca logo, velho. Não fica transferindo por VAR, não. Com certeza. Tem que para aliviar qualquer tipo de dúvida aí de agonia desnecessária. Então, galera, aqui a gente encerra aqui o nosso pré-jogo aqui na Central. A gente espera que o Bahia possa fazer um grande jogo, né, e trazer os 3 pontos lá de São Paulo, né, para tranquilizar, né, as coisas, né, o ambiente, né. Então, você que assistiu até aqui, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sino, compartilha,
né, para todo mundo também assistir, se informar, né? E também a gente quer saber sua opinião, então embaixo aqui você deixa seus comentários. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, Central do Bahia, no Twitter, né, que é agora o X, e também no TikTok sempre tem vídeos lá, então chega lá e também se inscreva e acompanhe a gente. Rodrigo, um forte abraço, até o nosso próximo pré-jogo, né, que o Bahia possa vencer aí, né, o Mirassol e acabar com esse jejum incômodo, né, que a gente empatou no primeiro turno no ano passado, na Fonte Nova, e acabou sendo goleado, né, de uma forma, vamos dizer assim, acachapante no Maião, que é o palco da partida, que a gente possa vencer lá e voltar, né, ao G4, já que a gente está em quinto colocado no momento. Forte abraço, meu amigo. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal da Central do Bahia. Foi uma versão aqui mais condensada, né, do pré-jogo. Mas é isso. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, tanto o Lucas como eu, também, que a gente às vezes deixa lá nossas opiniões, grava algum vídeo. E que o Bahia possa vencer para não desgarrar ali desse grupo do G4, né? Já que a gente não tem mais calendário e o foco, ao meu ver, né? Eu acredito que lá dentro do Bahia também seja, de conseguir essa vaga direta para a Libertadores desse ano. Forte abraço. Com certeza. Forte abraço. Central do Bahia. Vamos avante, esquadrão. Meu nome é Fui.